Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Irmãos, nós vamos dar sequência às nossas disciplinas, o novo módulo. O professor Danilo deu para vocês panorama do Antigo Testamento e agora está dando teologia bíblica do Novo Testamento. Eu vou passar para vocês, durante esses 2 meses, panorama do Novo Testamento. Na sequência, quando nós terminarmos essa disciplina, nós teremos teologia bíblica do Novo Testamento. Antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, eu vou passar algumas informações aos irmãos que eu considero importantes. A primeira informação é que, devido a esta pandemia que levou ao isolamento, à não permissão da reunião presencial, nós, assim como outras instituições, como por exemplo a Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Seminário JMC e tantos outros, estamos dando essa disciplina de forma online, seja ao vivo, seja gravado, mas nosso objetivo com isso é fazer com que vocês não sejam prejudicados esperando tanto tempo assim para iniciar uma disciplina. E o que muda nesse formato de aula é o fato de que nessa disciplina online, nós não temos a interação. Talvez podemos ter mais à frente, quando em alguns momentos nós gravarmos essas aulas ao vivo, mas nós perdemos um pouco a interação. Contudo, nós não perdemos o conteúdo. Isso que é importante. O conteúdo nós não perdemos e vamos abrir espaço após exposição. Nós vamos abrir espaço para que vocês possam mandar as perguntas a nós no decorrer da semana, para que nós possamos responder a vocês, tá bom? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa em relação à nossa disciplina é uma orientação a vocês. Quando essa disciplina for gravada, ou seja, quando ela não for online, eu recomendo que vocês assistam essas disciplinas no horário da aula, que é para que vocês tenham o hábito de reservar esse período para o estudo do curso, para o estudo do instituto, como faziam presencialmente. Nós estamos orando a Deus, pedindo ao Senhor para que esse momento passe e em breve nós possamos então retornar presencialmente com os irmãos e termos aquela interação entre professor e aluno e entre os irmãos do Instituto Teológico. Então, a segunda coisa em relação a isso. Terceira coisa, a disciplina Panorama do Novo Testamento, ela tem como nós temos nessa disciplina, aliás, a forma de avaliação da nossa disciplina vai seguir o padrão das demais, tá? Então, no meu caso, vai seguir o mesmo padrão da disciplina de teologia da evangelização. Nessa disciplina, normalmente eu peço para os alunos apresentarem seminários, mas infelizmente não será possível dessa vez o seminário, devido a não estarmos presencialmente. Então, o que nós vamos fazer? Nós teremos três notas, como as outras disciplinas, tá? Nós teremos 3 notas. A primeira nota de vocês é a leitura de um artigo, tá bom? Vocês vão ler um artigo. Este artigo são 2 artigos, um deles é o período interbíblico, tá? Vocês vão ler esse artigo sobre o período interbíblico, e depois mais um artigo que eu vou passar para os irmãos, e desses 2 artigos vocês vão me declarar leitura. Essa leitura será entregue, deve ser entregue a mim, deve ser enviada para o e-mail da secretaria até o dia, hoje é quinta-feira, então vai ser entregue até o dia 23. Tá? Eu mando hoje o artigo e vocês vão ler e fazer uma declaração no mesmo modelinho que vocês já fizeram, e vocês vão mandar essa declaração para o e-mail da secretaria. Essa é a primeira nota. Bom,
Entregando na data, tem um ponto. Entregando fora da data, um dia de atraso, menos um décimo, ou seja, entregando 2 dias depois, menos 2, e aí vai diminuindo a nota conforme o atraso da declaração de leitura. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda nota de vocês será, aliás, a leitura de um livro. Vocês vão fazer a leitura de um livro. Esse livro ele é muito bom. Ele é muito bom. É um livro ele é bem exaustivo, que é o livro de Panorama do Novo Testamento. Tem 284 páginas. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma resenha, como vocês fizeram no livro Essência da Evangelização. Tá? Esse livro tem em PDF, então eu vou disponibilizar em PDF para vocês, e vocês então farão a leitura e a resenha deste livro. É importante eu deixar claro que a resenha, todo mundo que fez a resenha foram muito bons. A resenha, gostei muito da resenha de vocês, com exceção da formatação. Às vezes ficou uma linha lá, outra cá. Isso é a questão da estética do trabalho, então falta um pouquinho disso, mas em termos de ideias, de resumo, ficou muito bom. O que eu avalio nessas resenhas é a conclusão pessoal de vocês. Então, na conclusão pessoal, eu vou perceber se vocês entenderam o livro. Tá? Então, capriche na conclusão. A resenha segue o mesmo padrão de 15 a 30 páginas. Tá? De 15 a 30 páginas. Arial fonte 12. Esse é o formato dessa resenha. Tá? Então vocês vão me entregar essa resenha, a resenha desse trabalho que eu vou enviar para vocês. A resenha ela será entregue no último dia de aula, tá? De maio. Tá? Então a resenha será entregue dia 28 do 5. Tá? 28 do 5 vai ser a entrega da resenha, e nesse dia 28 do 5 é a prova da matéria. Tá? Então, resumindo aqui, 3 notas, leitura de de 2 artigos que eu vou enviar para vocês hoje, data da entrega 23 do 4, uma resenha do livro Panorama do Novo Testamento, o autor é Gandalin, vocês vão entregar dia 28 do 5, e a prova também no dia 28 do 5, que é a entrega que é a prova que nós vamos fazer acerca do conteúdo. Então, é assim que vai ser a nossa avaliação. A presença de vocês, como que vai constar a presença de vocês? Leu, assistiu, quando for gravado, no caso, assistiu a aula, coloca assistido ou coloca dá um positivo lá, ok, então tem presença. Com isso eu entendo, como somos cristãos, servos de Deus, que vocês de fato assistiram a aula, e aí eu coloco presença. Não assistiu, não tem presença, tem a falta, tá bom? Então essa é a forma como nós vamos então proceder nessa disciplina Panorama do Novo Testamento, a nossa forma de avaliação, como vamos proceder. Ok, dito isso, qual que é o nosso objetivo com a disciplina Panorama do Novo Testamento? A própria palavra em si já diz, nós vamos trazer para vocês um panorama, ou seja, o objetivo da disciplina é promover uma visão geral sobre a teologia, a história e a estrutura, bem como os temas do Novo Testamento. Então, veja bem,
o objetivo da disciplina de Panorama do Novo Testamento é promover uma visão ampla, uma visão geral, tanto da teologia, da história, estrutura, bem como dos temas do Novo Testamento. Então nós vamos caminhar dessa forma. Diferente da teologia bíblica do Novo Testamento. Quando nós chegarmos na teologia bíblica, aí sim nós vamos aprofundar a teologia do Novo Testamento. O panorama te dá uma visão geral. A teologia bíblica aprofunda essa visão, tá? Aprofunda essa visão do Novo Testamento. Com isso, ao término dessa disciplina, nós esperamos que vocês então tenham um quadro geral do Novo Testamento na mente de vocês, possibilitando a vocês um estudo adequado das Escrituras e também possibilitando a vocês dar instruções ou ajudar outras pessoas a ter uma visão geral das Escrituras do Novo Testamento, tá? Do Novo Testamento. Então, a nossa ideia é justamente essa. Então, ao término dessa disciplina, queremos que vocês tenham essa visão geral. De certa forma, vocês terão algum aprofundamento, porque se vocês lerem bem o livro Panorama do Novo Testamento, vocês vão perceber que esse livro ele é bem denso. Então, tenha paciência, leia com bastante calma. É um livro denso, então vocês vão ter muita profundidade neste livro do Novo, nessa leitura do livro do Panorama do Novo Testamento. Tá? Isso vai ajudar muito vocês na disciplina de Teologia Bíblica do Novo depois. Tá, ok? Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo ao trazer a vocês, então, essa disciplina para que vocês possam aprender, então, de forma ampla, de forma geral, a teologia, a história e a estrutura dos seus livros e temas do Novo Testamento. Tá? Algumas coisas eu vou falar para vocês logo aqui de início, parecem óbvias, então, mas eu preciso passar para vocês algumas coisas que já são óbvias, mas que vocês precisam ter esse material. E mais à frente, à medida que a gente for caminhando nessa disciplina, nós vamos contribuindo um pouco mais com este conteúdo. Tá? Então, falando de objetivo, agora, entrando propriamente dito na questão da disciplina, nós sabemos muito bem, irmãos, que o Novo Testamento ele é dividido. O Novo Testamento é dividido em 4 grupos. Tá? O Novo Testamento ele é dividido em 4 grupos. Quais são esses grupos? Os Evangelhos, História, Cartas e Profecias. Ou seja, vamos lá. O Novo Testamento é dividido em 4 grupos: Evangelhos, Histórias, Cartas e Profecia. Quanto aos Evangelhos, há 4 evangelhos que nós conhecemos, que é o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João. Esses evangelhos, portanto, têm como finalidade registrar a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo desses evangelhos. Eles vão registrar a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quanto, portanto, a história, a segunda parte do livro do Novo Testamento, nós temos em história Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos, como nós bem sabemos, é uma sequência do Evangelho de Lucas, tendo o mesmo autor, Dr. Lucas. Atos dos Apóstolos, portanto, este livro ele conta como a igreja começou e como que essa igreja cumpriu a comissão de Cristo
que era para estender o evangelho para todo mundo. Então veja, se vocês perceberem, nós vamos ver depois isso, nós vamos perceber que se no Evangelho de Lucas ele tem como objetivo mostrar aquilo que Jesus fez. Se você ler, por exemplo, me permitam abrir, e eu peço vocês que abram também aí. Inclusive vamos combinar no estudo panorâmico, a gente tenha sempre a Bíblia em mãos. O Evangelho de Lucas, lá no seu primeiro capítulo, vai dizer o seguinte: visto que muitos, capítulo 1, verso 1, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito ao excelentíssimo Teófilo uma exposição ordenada, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruída. E aí, se nós caminharmos para o finalzinho do Evangelho de Lucas, vai dizer o seguinte: diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras. Verso de número 50. Então os levou para Betânia e erguendo, verso 50 do último capítulo de Lucas. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Quando você chega em Atos capítulo 1, vai dizer o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então veja, se você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber justamente isso. Lucas está dizendo que, depois de uma acurada investigação, ele trouxe esse relato. Nós vamos ver mais à frente qual que é o objetivo dele, já demonstrado aí no capítulo 1 de Lucas. Trouxe de uma forma coordenada. Lucas era um pesquisador, então ele trouxe de uma forma coordenada os fatos acerca do ministério de Jesus. Quando você chega em Atos, capítulo 1, Lucas vai dizer que no primeiro volume ele escreveu relatando tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora em Atos, nós vamos ver como que este ensino será efetivado por intermédio dos apóstolos. Ou seja, agora a igreja ela dará continuidade, aliás, os apóstolos darão continuidade àquilo que Jesus ensinou a eles. Então, nós vamos ver quando chegarmos em Atos, nós vamos perceber que Atos ele é uma mistura de narrativa histórica e de discurso. Mas a grande maioria dos relatos de Atos são os relatos históricos. Então, quanto à segunda parte do Novo Testamento, nós temos a história, e essa história justamente é Atos dos Apóstolos. Este livro, como eu disse, vai relatar então como que a igreja começou a cumprir a grande comissão dada por Jesus Cristo. A terceira parte é as cartas. Há 21 cartas no Novo Testamento, sendo que delas a maioria do apóstolo Paulo. Então veja, evangelhos, história e agora cartas. Essa é a divisão do Novo Testamento. A terceira parte da divisão do Novo Testamento são as cartas,
que são as cartas endereçadas às igrejas, do Novo Testamento, tá? Do Novo Testamento. A quarta e última parte dessa divisão do Novo Testamento é a profecia. E falando-se de profecia, o Apocalipse é o único livro de profecia no Novo Testamento. E o que o Apocalipse João propõe a relatar? João conta sobre a vitória final de Jesus Cristo e o seu povo. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, que o propósito ali de João, ao relatar sobre a vitória de Cristo é justamente para animar aqueles irmãos a continuar vivendo como um cristão autêntico até o fim dos tempos. Essa mensagem, portanto, mostrando para a vitória da igreja por meio de Cristo, trouxe aqueles irmãos do passado e traz também a nós, ao nosso coração, ânimo, porque nós olhamos para a frente, mesmo não estando lá, nós já olhamos com expectativa e esperançosos, porque sabemos que Cristo já venceu por nós. Então veja, a nossa aula, a divisão do Novo Testamento, então, se dá dessa forma, tá? Evangelhos, história, cartas e profecia. Vamos ver depois cada um desses itens separadamente. Mas, a princípio, é assim que se estrutura o Novo Testamento na Bíblia, como nós a temos. Esses evangelhos, uma curiosidade para os irmãos, especialmente os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram pela primeira vez chamados de evangelhos sinóticos, por um estudioso da Bíblia de nacionalidade alemã, chamado Griesbeck, que no finalzinho do século XVII, esse estudioso então chama os 3 primeiros livros, os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento de sinótico. O que significa isso, sinótico? Semelhante, ou literalmente ver em conjunto. Então, Mateus, Marcos e Lucas tratam do ministério de Jesus Cristo na Galileia. Então, os 3 evangelhos, eles vão focar o ministério de Jesus na Galileia, tá? João, por outro lado, concentra o ministério de Jesus em Jerusalém, tá? Os 4 autores são chamados de evangelistas, que em grego significa portadores de boas novas. Então vamos lá. Os três primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, ou seja, semelhantes. Eles relatam o ministério de Jesus focado em uma determinada região, que era a região da Galileia. Por isso que eles devem ver em conjuntos, eles devem serem vistos em conjuntos. Cada evangelista falando de um ponto de vista diferente, mas relatando uma mesma situação. Vou dar um exemplo para os irmãos. Se vocês lerem, por exemplo, o relato sobre lá em Mateus 24, quando vai falar um pouquinho sobre o fim dos tempos, ou o sermão escatológico, melhor falando, o sermão escatológico de Jesus, quando nós vamos ler lá em Mateus 24 o sermão escatológico, nós temos ali, por exemplo, algo interessante de lermos, tá? Algo interessante de lermos.
Deixa eu abrir aqui para os irmãos, tá? Aqui na Mateus 24, quando fala do sermão profético, e aí ele vai falar da grande tribulação, a partir do verso 15 até o verso de número 31. E se você tiver curiosidade de ler essa narrativa a partir desses versos, você vai perceber que há uma diferença. Há uma diferença. Por exemplo, lendo aqui a partir do verso de número 15, ele vai dizer: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no irado não desça de casa alguma. Aí, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Se não estivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. E aí ele vai dizer, verso de número 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e o poder do céu serão abalados. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais se reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma extremidade dos céus para outra. Então, se você comparar essa leitura de Mateus 24 sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo, você vai perceber, por exemplo, que lá em Lucas, no capítulo 21, ele também vai falar desses mesmos sinais. Porém, com uma questão aqui. Lucas fala de epidemias, algo que não está com essas palavras em Mateus. E algumas diferenças que nós vamos percebendo. Então veja, os autores de ponto de vista diferentes, mas focando o ministério de Jesus numa mesma região, que é a região da Galileia. Por isso que são chamados de sinóticos, porque esses evangelhos devem ser vistos de forma em conjunto, de forma semelhante. Portanto, meus irmãos, nós precisamos então compreender que essas informações elas são importantes para nós que somos estudiosos das Escrituras, que queremos conhecer mais e mais a palavra de Deus e o ministério de Cristo. Uma consideração preliminar que a gente precisa ter aqui é que a fonte principal de informações sobre a vida, a obra e o sofrimento de Jesus Cristo são os 4 evangelhos do Novo Testamento. É fácil entender que escritos não recebem o nome de evangelhos automaticamente. Então veja, esses receberam esses nomes porque eles têm uma função. Que é justamente tratar sobre o ministério de Cristo. Então veja, a fonte principal, querendo saber mais sobre o ministério de Jesus Cristo, é nos evangelhos. Infelizmente, hoje, a igreja contemporânea não conhece o ministério de Jesus em sua profundidade, porque falta ler a palavra de Deus, especialmente falta ler os evangelhos. Então veja, é dessa forma que nós queremos começar a nossa disciplina. A partir da próxima aula, nós tentaremos então dar uma resposta a algumas questões fundamentais, como por exemplo, o que caracteriza os 3 primeiros evangelhos sinóticos? Qual é a característica semelhante e diferente desses 3 evangelhos? E aí, a partir dessa exposição, nós então daremos continuidade à nossa disciplina. Tá bom? Então eu queria apenas nesta primeira aula passar essa introdução para vocês,
para o estudo de vocês. Na próxima semana, nós daremos continuidade, aí sim, de uma forma mais extensa, a nossa aula, nos estudando um pouco mais acerca do Novo Testamento. Tá bom? Por fim, eu vou mandar para vocês esses slides amanhã. Vocês receberão esses slides da nossa aula introdutória. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos juntos. Continuemos nos esforçando e certamente com dedicação teremos êxito em mais uma disciplina como vocês tiveram na primeira. Deus abençoe. Boa noite.